Lua nova em Áries. Nessa tabela tem as mesmas informações do mapa astral do momento da lua nova em Áries, que acontece dia 17 de abril. Eu vou mostrar o mapa astral mais para frente do vídeo, mas por enquanto vamos nos acostumar aqui com as informações dessa tabela colorida, que você vai ver que é muito mais fácil de compreender as conversas entre os elementos que estão lá no céu. A lua nova significa que Sol e Lua estão no mesmo grau de um mesmo signo. Então, aqui na primeira coluna nós temos o Sol, na segunda a Lua, e no grau 27 e 30 minutos, os dois se encontram. Por que que está pintado mais claro para cima e para baixo? Isso significa que não é só nesse grau exato que gera uma influência do Sol e da Lua juntos. Alguns graus, 10 graus antes e 10 graus depois, também existe essa influência. E o grau depois eu pinto aqui em cima na cor do signo seguinte. Então, essa lua nova a 27 graus, ela também impacta nos primeiros graus de touro. E aí, quando eu falo isso, você vê que são dois tipos de conversas aqui. Eu chamo de conversa quando é na mesma linha. Essa é uma tabela em que todas as linhas têm pelo menos uma cor. Então, é impossível que o seu mapa não tenha pelo menos uma conversa direta com algum dos elementos que estão aqui. A conversa é aquilo que influencia, ou seja, o seu mapa vai sofrer uma influência direta de algum desses elementos da tabela. Isso não significa que seja ruim, nem que seja bom. Depende de como você usa essa energia que está disponível. Lua nova é sempre energia de início, porque é um início. Nós, inclusive, temos o nome de lunação para indicar o período entre uma lua nova e outra. Então, dia 17 de abril começa a lunação de Áries. Agora, quando eu estou gravando, no início de abril, o Sol está em Áries, mas nós estamos vivendo a lunação de Peixes. Aqui, poucos dias depois da alunação de Áries, o Sol estará em Touro. E cada ano essa combinação muda um pouco. Então, existe a questão de onde o Sol está, que é a forma como a nossa consciência, o nosso lado racional, para onde nós estamos colocando foco, e existe o mapa da alunação, que é um mapa secundário que a gente tem que considerar sempre que for analisar qualquer uma data dentro da alunação, para saber se um período é favorável ou não, ou para entender de que forma, qual é a tendência de uma determinada conversa no céu que parece favorável, mas vai ser favorável se nós fizermos, se nós agirmos dentro do que a alunação está pedindo. E aqui, esse é um início potente, mas as consequências desse início, ou como as coisas vão se desdobrar, isso é incerto. E ele é incerto, primeiro, porque olha aqui, dentro dessa linha aqui, nós ainda temos Urano em Touro. E se você já me acompanha ou se já leu algum material que eu escrevo, eu sempre gosto de frisar. Quando Urano está na jogada, nós não podemos prever exatamente o que pode acontecer. Vem um elemento externo imprevisível que faz com que o jogo mude de uma hora para outra. Então, esse início aqui, ele está conversando com Urano.
E ele está conversando também com Quirón, que está em Áries, a menos de 1 minuto de distância do Sol e da Lua. E o que significa Quirón? Quirón é uma questão que não tá, que nos machuca, algo que a gente não consegue curar. Então pode ser que, ainda mais considerando que as últimas lunações começaram no grau 28, que é muito próximo aqui desse 27 e 30 minutos, então pode ser que venha um crescente de insatisfação em relação a alguma situação. De que área? Na área em que você tem Áries, final de Áries do seu mapa. Isso vai ser, por exemplo, a gota d'água, mas já vinha acontecendo uma insatisfação e, decorrência dessa insatisfação, você se propõe algo novo, um início novo, que não dá para saber certo onde vai dar, mas que, por se colocar em movimento, você vai se sentir melhor. Essa alunação está pedindo para a gente começar algo novo, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer. Essa incerteza do como vão ser as consequências tem, por um lado, esse Urano em Touro aqui, que nos mostra que externamente vai acontecer um plot twist, alguma coisa que vai ter que a gente meio que ficar mais maleável para conseguir dar conta. E quando a gente vai olhar a qualidade dos signos, porque nós temos signos que são muito bons em iniciar, nós temos signos que são muito bons em manter, e nós temos signos que são muito bons em ser maleáveis. E aqui, nesse mapa, um signo maleável, bom em ser maleável, bom em se adaptar, é o signo em que está o nó do norte, que é peixes. Então, coletivamente, nós estamos sendo convidados para, já vinha mais de ano isso, mas para nos adaptar ou para saber lidar ou com a nossa espiritualidade, ou na forma como a gente lida com as coisas que não entende, que não consegue dar, meio que explicar, também em relação a dons artísticos, tudo isso nós estamos precisando olhar e deixar de ser tão analíticos, deixar de querer controlar. Estamos aprendendo, a vida está nos obrigando a saber deixar fluir. Essa é a mensagem do Nó do Norte que já vem há um bom tempo. Pode observar que isso conversa no finalzinho aqui desse encontro de Sol e Lua. O outro elemento que tem essa característica de adaptabilidade, que é o signo aqui de Sagitário, Lilith está em Sagitário a 13 graus. E a Lilith é o nosso lado rebelde. Então, se Sagitário fala muito de princípios, de conseguir pensar para o futuro, de ter metas, de pensar grande, de se expandir, em alguma medida não está satisfatório, principalmente para quem tem elementos aqui próximo do grau 13, não está satisfatório conseguir se expandir ou fazer valer o próprio ponto de vista. E o não conseguir isso está gerando uma insatisfação e pode levar a uma rebeldia que trará um novo início. Então, nota, o nó do norte, que fala de maleabilidade, de adaptabilidade, está dizendo: olha, não queira controlar, deixa fluir. Vamos aprender a deixar fluir. O outro signo que também mexe com adaptabilidade,
tá meio que travado ali dizendo, poxa, eu quero que o meu ponto de vista prevaleça e não estou conseguindo, eu estou tendo que me subordinar aqui, não estou afim de me subordinar a isso aqui não. E isso pode levar também a esse início aqui. Ou pode ser mais uma gota d'água para fazer com que queira entrar em ação. Se ficar pensando muito, pode acabar somatizando no corpo. Dor de cabeça, ansiedade ou as relações pessoais podem ficar meio truncadas porque nós temos no Mercúrio, que trata das nossas negociações e da nossa comunicação, ele está muito fogo de palha, muito direto, muito preto no branco. E sem pensar, fala o sincericídio, fala e depois vê o que vai acontecer. Marte, que fala das nossas iniciativas e que é o nosso lado, quando no lado negativo é o nosso lado violento, mas também fala de inícios e de força para conseguir, de força de vontade, também está em Áries. Então também está muito fogo de palha. E quem está ajudando a controlar tudo isso aqui é o nosso amigo Saturno, que não nos deixa ter tanto impulso ou nos obriga a estruturar, a amadurecer com esses impulsos. Então, toda vez que você quer fazer, principalmente nesse período, você quer fazer algo e você não sai chutando balde, o que fez você não chutar o balde foi um amadurecimento provavelmente estimulado por Saturno, que está conversando com as iniciativas, está conversando com a forma de conversar, de negociar e também está conversando na forma de materializar esse início, porque o marrom é o elemento terra, é a forma palpável, são os signos da forma palpável. Nós temos em terra o finalzinho aqui dessa lua nova, dessa conjunção entre Sol e Lua, e também os nossos valores. Então a gente está com uma tendência de querer mostrar, querer materializar o que nós valorizamos, ou deixar muito claro o que nos faz sentir valorizado. Isso tem uma relação com algo que já vinha sendo pensado nos últimos meses, nas últimas lunações, tem relação também a não estar conseguindo impor o seu ponto de vista ou os seus valores, os seus ideais. Seus ideais é melhor do que os seus valores ou a sua crença de vida. E isso aqui vem junto com uma câncer, ele também é bom, é dos signos que também tem relação com inícios, mas é na parte emocional. E Júpiter, até pouco tempo, tem uma outra informação interessante, olha, é raro a gente não ter nenhum elemento em movimento retrógrado. Pode ver que nenhum elemento aqui do mapa está pedindo revisão, está todo mundo muito cheio de si. O Júpiter ainda está na zona de sombra, ele ainda está revendo um pouco o que caminhou nos últimos meses, mas está em Câncer, que é a nossa parte emotiva. Então, a nossa parte emotiva, a gente pode estar muito emocional. Imagina uma água pegando, borbulhando, fervendo, né? Tem que tomar cuidado para canalizar toda essa energia de início, de rompante, para não ferver a parte emotiva e acabar dando algum problema maior lá para frente, né? Porque Netuno, que é aquele elemento que também não nos deixa ter uma noção muito boa do quadro que está relacionado a uma névoa,
ele também está aqui em Áries conversando com toda essa galera. E o único elemento de ar que está relacionado com o mental é Plutão, que é um elemento que a gente ainda está se acostumando a saber como está funcionando. Ele está no grau 5 de Aquário. E o Plutão, o que é? Ele nos mostra aquele nosso lado sombrio, no sentido de que estava nas profundezas. Então, pode ser que uma reação exagerada aqui nos mostre que o nosso controle mental não é tão bom assim, ou mostre que uma determinada conversa nos exponha, ou a gente colocando mais poder em cima do outro do que deveria, quase como um abuso, ou tomar cuidado para que os outros não venham abusar da gente por algum motivo. Aí, em que área da vida isso vai acontecer, depende de qual casa do seu mapa natal que ficam todos esses ângulos. Mas num apanhado geral, tá muito bom para fazer novos inícios. Se você tem uma ideia que você acha que está faltando algum detalhe, coloque em prática, principalmente se você quer que isso tenha uma continuidade no médio e no longo prazo. Só que coloque em prática, coloque em movimento, sabendo que vão ter surpresas no caminho, mas você provavelmente vai se sentir muito melhor e a sua saúde vai agradecer se você não ficar com todo esse fogo aqui te queimando por dentro e borbulhando as suas emoções. Se você externalizar, pelo menos em parte, faça um movimento, por menor que seja, no sentido de diminuir a sua dor, aquilo que está incomodando, no sentido de colocar o seu ponto de vista, não é sair esbravejando, mas, poxa, isso aqui está me incomodando, não estão me ouvindo. Tenta sentar com as pessoas, escreve e-mail e fala: preciso que você me ouça. E aí, o que a outra pessoa vai falar ou como a outra pessoa vai reagir depois de te ouvir, isso você não tem controle. Mas saber lidar com essa falta de controle é o grande desafio que nós estamos enfrentando de uns meses para cá. E ainda teremos mais um período enquanto o nodo norte, na verdade, estiver em peixes. Em linhas gerais, essa é a proposta de toda a lunação de Áries, que começa agora, dia 17 de abril, é no final da manhã. Eu vou botar mais informações aqui embaixo, que eu esqueci de anotar o horário, e vai até a lua nova em Touro. Qualquer dúvida que você tenha, pode comentar aqui embaixo. Como muita gente me pediu, eu estou colocando também o mapa astral do momento da lua nova. Tudo que está escrito aqui é o que está lá na tabela. Eu acho a tabela mais fácil de entender do que esse desenho. Eu peguei no Café Astrology, gosto porque eles já deixam esse gráfico colorido sem marcar as casas. E para leitura coletiva é melhor sem marcar as casas e a gente estabelece o grau zero aqui, o zero de Áries. Então, sempre tem essa estrutura. Eu não falo de astrologia mundial aqui no canal, então fica a curiosidade. E aí me diz se você não acha muito mais fácil aprender a tabela colorida do que o mapa da forma tradicional. Nós aqui pode parecer que só pega dois quadrantes, mas a Lilith em Sagitário muda um pouco a figura desse mapa. Todo mês tem o mapa da lunação, ele é importante dentro de uma estratégia,
porque é como a gente consegue programar os inícios. E eu te convido para ficar aqui no canal, dar uma lida no material que eu tenho. E se você quiser uma leitura do seu mapa, entre em contato no WhatsApp, que também está na descrição, que a gente marca um horário. Não é bot, não é texto pré-escrito, eu vou realmente ler o seu mapa para responder perguntas que você tenha. A minha forma de ler não é tentando prever o futuro, mas é a partir de perguntas pontuais suas. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato, vai ser um prazer te atender.